Por que o homem funciona de um jeito e a mulher funciona do outro? A primeira coisa é que a gente tem que pensar que o nosso cérebro, ele vem de uma história pré-histórica. As pessoas falam, que intuição é uma coisa mística. Gente, não é uma coisa mística. A mulher tem uma preparação dentro do cérebro mais diferenciada. Para quê? Para fazer análises de expressão facial. É uma habilidade que a gente tem que foi desenvolvida ao longo de milhares de anos, que a gente tem uma sensibilidade maior a esse reconhecimento. E é isso que ajuda a gente, mulheres, dentro da nossa maternidade. Eu já vou começar te contando do anúncio de Black Friday, sobre a mente, o meu curso de inteligência emocional na prática, esse mês de novembro inteiro para vocês, até o final de novembro, com 50% de desconto. Você quer desenvolver sua inteligência emocional, o link tá aqui embaixo, você já cai na página de venda, já com desconto aplicado, é começar e já rampar essa inteligência emocional de uma forma completamente diferente. Agora, falando sobre o assunto do dia, tem um assunto, gente, que eu ficaria assim tranquilamente 2 horas o dia inteiro falando com vocês. Inclusive, ficarei hoje eu tenho uma entrega de mentoria, que eu ficarei 2 horas falando sobre o assunto, mas nosso café com o Joé é aquela coisa rápida, 15 minutinhos. Há uns 10 anos atrás, talvez, uma amiga me indicou um livro que chama Por que Homens Fazem Sexo e Mulheres Fazem Amor? Eu não queria comprar esse livro, porque eu falei, imagina que eu vou comprar esse livro, eu não quero ficar lendo livro sobre sexualidade. Enfim, eu tava com um pouco de preconceito, eu me senti um pouco intimidada pelo título do livro. E a verdade, gente, é que o livro, ele é muito, muito, muito bom. Ele não fala basicamente sobre isso, na verdade, quase nada sobre isso. Tem um detalhe que ele fala em relação a isso, mas é nada a ver sobre isso, não fala sobre sexo ou nada, coisa do tipo. Mas ele fala sobre como funciona diferente o cérebro do homem e o cérebro da mulher. E eu li esse livro, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Tem vários livros na minha vida que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Os de mentalidade de dinheiro, praticamente todos, né? Que eu entendi que eu nasci com uma mentalidade bem pobre. E esse eu entendi praticamente 95% de todos os conflitos do meu relacionamento com o Caio. E eu sei que vocês amaram o podcast da semana anterior sobre a comunicação em casal. Então, aqui mais um episódio pra gente pensar nos nossos relacionamentos, né? Cara, esse livro, eu vou falar uma coisa pra vocês, não é tão simples mais achá-lo, eu acho que eles pararam de produzir, é um livro muito fininho, eu juro por Deus, é um livro que vocês leem em um dia, porque é uma leitura muito gostosa, é um livro muito simples, é um livro muito pequeno de ler. E tem várias coisas que ele traz sobre o funcionamento, por que o homem funciona de um jeito e a mulher funciona do outro. Só que a primeira coisa que eu quero deixar claro é que não existe um cérebro 100% masculino e não existe um cérebro 100% feminino, no sentido, cara, nós temos nuances das duas formas de funcionamento. Pode ser que você tenha um pouco mais de um e um pouco mais de outro, o que significa que nós temos características operandi diferentes. E o que influencia isso? Várias coisas. A primeira coisa é que a gente tem que pensar que o nosso cérebro, ele vem de uma forma, ele vem de uma história pré-histórica. Então, é como se a gente tivesse dentro da nossa cabeça referências do funcionamento de um cérebro do homem das cavernas. Então, toda a forma como o nosso cérebro ele foi sendo desenvolvido desde aquela época, nós temos essa herança no nosso cérebro. Então, a forma como a mulher das cavernas funcionava e a forma como o homem das cavernas funcionava, nós temos essa hereditariedade dentro do nosso cérebro hoje. Só que a gente também tem o que aconteceu com a nossa mãe durante a nossa gestação, os tipos de hormônios que foram descarregados, então isso influencia na formação do nosso cérebro. A gente também tem a nossa criação, então tudo isso influencia no nosso funcionamento. O que eu quero dizer para vocês? Que existe tanto uma explicação biológica em relação a isso, então uma parte mais funcional da construção do cérebro, do órgão em si, mas também tem a parte energética, que a gente já falou várias vezes da energia feminina, da energia masculina, mas eu quero falar hoje do cérebro, da máquina cérebro em si, porque é muito legal a gente estudar sobre isso. Eu, inclusive, estou retomando meu livro Comporte-se, que eu empaquei, é um livro de 600 páginas, eu empaquei no meio do livro, quando ele começou a falar um pouco mais de genética, que eu não entendo muito, mas eu descobri que é só eu colocar no ChatGPT a parte do capítulo que eu não tô entendendo nada, eu vou assim, traduz isso para as pessoas que não entendem nada. Aí eu vou parar de ficar empacada nessa parte. Aí depois eu venho e conto um pouco mais detalhes do livro para vocês. Coisa simples, gente. Ele dá vários exemplos que eu tinha vontade de dar risada. Mas ele falava assim, por exemplo, já vou começar aqui com um quente que vocês vão se identificar. A mulher chega em casa com o marido.
A mulher doida, amor, como foi seu dia? E a mulher compartilha um monte de coisa, o marido, foi bom. Ah, não, mas e a mulher matracando, 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 e o homem só em monossílabas, monopalavras, assim, sim, não, ok, bom, ruim. Como que foi aquilo, aquela reunião importante? Ah, foi top, foi bom, foi não sei o quê. O acúmulo disso, a mulher começa a se sentir que ela não existe troca, que não existe relacionamento. Muitas mulheres começam a pensar, ele tá me traindo, por quê? Porque ele não quer conversar comigo. A verdade é que o cérebro, que tem mais um lado funcional feminino, por assim dizer, ele tem mais conexões entre as duas partes do cérebro. Então, as sinapses ocorrem numa forma muito mais rápida, numa velocidade completamente diferente. Nesse livro, ele fala que as mulheres têm uma capacidade de falar, em média, 21 mil palavras por dia. O homem tem uma média de 7 mil palavras por dia. Então, o que acontece? O homem, ele sai para trabalhar, ele já gastou as 7 mil palavras dele do dia. A mulher chega em casa, amor, ela tem mais 14 mil palavras para falar. Tudo depende do quanto ela já falou no dia, mas ainda tem, tá sobrando, entendeu? Tá sobrando. Eu venho aqui, eu gravo podcast, eu falo um monte de coisa, eu chego em casa, eu tô sobrando ainda. O Caio já tá cansado, não tem mais palavras, ele não quer mais falar. Eu chego em casa, amor, como foi seu dia? Foi ótimo. Aí volta, enfia a cara no celular. Amor, caraca, não desenrola uma conversa. Não me ama, o que tá acontecendo? Não é isso. Nós somos muito mais capacitadas a falar do que os homens. Então não é traição, gente. Não é não me ama, não é. É só capacidade de produção de palavras, de produzir palavras. A gente tem mais essa habilidade. Então é muito normal mulher desenrolar mais do que o homem. Até quando eu criei o grupo da Empuxo foi muito legal, porque o Caio fala assim pra mim: amor, você vai ter que fazer com que essas mulheres engajem, né? Pô, tem 65 mulheres no grupo, cara. Eu não preciso forçar as mulheres a engajar. As mulheres, naturalmente, alguém manda uma mensagem, as mulheres já estão engajadas. É automático, a mulher já tá lá pronta pra falar. A mulher já nasceu falando, entendeu? Então, isso é uma diferença muito legal. Aí ele tem outras coisas, por exemplo, a mulher tá na balada com o marido, tá numa festa, aí vem uma outra mulher e dá em cima do marido. A mulher fecha a cara, né? Você fecha a cara, eu fecharia a cara. Pô, a outra lá dando em cima do meu marido. Aí o marido entra no carro. Não tá entendendo nada porque que a esposa tá brava, porque a noiva tá brava, porque a parceira tá brava, a mulher bicuda. O que foi? Nada. Como assim nada? Ou seja, a gente quer que eles adivinhem. Só que o ponto é que não tem como eles adivinharem porque eles não perceberam. O homem, ele não percebe as coisas. E aí a gente percebe tudo, porque o nosso radar tá o tempo inteiro ligado, a gente percebe até as coisas imperceptíveis, a gente percebe as coisas que estão no ar, a gente nota tudo. E o cara, tipo assim, desesperado, meu Deus, o que eu deixei passar? Eu não percebi nada. E a mulher lá bicuda, brava, pé da vida com a outra, entendeu? Teve até uma viagem que aconteceu isso. Eu tava grávida da Bela, a gente foi uma viagem no Egito, foi muito engraçado. Eu não tava bebendo, o Caio não bebe, mas os nossos amigos estavam, né, festa de final de ano. Uma menina, foi exatamente isso, começou a dar em cima de um dos nossos amigos, casado. Ele, juro por Deus, gente, nem tchum. A minha amiga ficou pé da vida, ficou bicuda a festa inteira. Aí saíram da festa, né? Aquele clima. Ele, você tá louco? Ninguém deu em cima de mim. Eu não sei o que você tá falando. E todo mundo, eu vi, a nossa outra amiga viu, mas assim, o homem não viu nada. Ele tava completamente aéreo, não viu nada. Só que nós, mulheres, a gente consegue perceber de uma forma diferente. Então, assim, o homem, ele não percebe. A gente precisa falar, a gente precisa deixar claro. E isso é uma coisa até importante. O homem, ele não entende a entrelinhas. Até tem um exemplo no livro que ele fala assim, pô, eu tô num carro, aí a mulher passa na estrada ou na rua e ela vê um lugarzinho ali pra tomar um café. A mulher, ela olha pro marido e ela fala, nossa, olha só que lugar lindo, que lugar gostoso. Dentro da nossa cabeça, a gente tá falando assim, eu quero que você encoste esse carro agora e me leve pra tomar um café. Só que eu falei, nossa, olha que lugar lindo, que lugar gostoso, aconchegante. Dentro da cabeça do homem, o que ele escutou? Que lugar lindo, que lugar aconchegante. Ele não entendeu. A minha mulher quer que eu pare para tomar um café, encoste esse carro agora. Ele não entendeu. A mulher fica bicuda, chega em casa bicuda, o homem não tem a menor ideia do que está acontecendo, ele jamais vai entender que aquilo era uma mensagem subliminar. Você precisa entender que eu quero que você me satisfaça parando pra tomar um café, entendeu? Aí tem várias outras, tipo, o homem... Se a mulher aumenta o som do carro, com certeza já aconteceu com vocês, porque já aconteceu muitas vezes comigo. Se eu tô batendo papo com o Caio,
ele vai errar a saída. Ele vai errar alguma coisa no trânsito e ele vai colocar a culpa em mim. Por que você não para de falar? Aí eu perdi a saída. E a mulher olha, tipo assim, o que tem a ver? Por quê? Porque a mulher tem uma facilidade de ser mais multifuncional do que o homem. O homem é muito mais monotarefa. A mulher, amor, tá ouvindo a criança chorar, tá pensando na comida, tá olhando a roupa. A mulher tá ligada, assim, 360. O homem, ele tem uma tendência maior de ser monotarefa. O cérebro que tem mais predominância masculina. Pode ser que tenham mulheres que tenham uma predominância mais masculina. Por exemplo, eu tenho uma capacidade de localização fora do comum. Então, se eu vou para uma cidade pela primeira vez, a minha capacidade de me localizar dentro da cidade é absurda. Eu tava no Mar del Plata agora e a gente decidiu ir andando pro restaurante. Era assim, 20 quarteirões. E eu fui guiando todo mundo. Na volta, pra gente voltar, a gente voltou não no mesmo sentido, a gente foi para um outro sentido, porque queriam ir na sorveteria. Fui guiando e na hora de voltar, eu falei, gente, é só voltar por ali. Aí todo mundo, você tem certeza? Eu falei, gente, vocês estão de sacanagem? A gente fez esse caminho e volta. Aí foram olhar no Google Maps, eu tava certa. Aí o pessoal, nossa, mas é diferenciado. Então, essa parte de localização, eu tenho uma facilidade. Só que isso não é uma habilidade de predominância de um cérebro feminino. Então, é isso que eu falo. A gente não é só porque eu sou mulher que o meu funcionamento do cérebro ele vai ser 100% somente com as características femininas. Eu posso ter em alguns outros quesitos algumas predominâncias de como seria o funcionamento do cérebro masculino. E aí, pra gente entender, os homens das cavernas, naquela época, ele era um caçador. E a mulher, ela era responsável por ficar dentro da caverna, cuidando do bebê. Então, conforme o cérebro ele foi se desenvolvendo dentro dessas atividades, a gente foi criando características. E aí, de onde vem todas essas características que eu tô compartilhando com vocês? Pensem assim. Quem já ouviu o homem abrindo a geladeira, cadê a margarina? Aí você fala, se eu for aí e eu achar, você vai se ver comigo. Aí você abre, tá na cara da pessoa e a pessoa não tem a capacidade de enxergar o negócio. Então, por exemplo, o homem, quando ele estava no momento de caça, ele era muito mais uma visão em formato de túnel, porque ele focava na caça, ele focava especificamente naquilo que ele estava vendo que ele precisava caçar. Já a mulher, ela estava dentro de casa, gerenciando várias coisas ao mesmo tempo, várias crianças, várias situações, várias coisas. Então, a mulher tem uma visão periférica completamente mais aguçada e muito mais preparada. Então, assim, podem reparar, se eu falo pro Caio assim, amor, olha aquilo ali, ele faz assim, ó. Ele vira. Você fala pra uma mulher, olha discretamente aquilo ali, a mulher só vira o olho, ela viu tudo. O homem, pra ele olhar discretamente ali do lado, ele vira o corpo inteiro. Fala, gente, vocês estão de sacanagem. É só uma... Tipo assim, vira o olho que você percebe aquilo. Então, são coisas que foram moldando a nossa vida. A nossa vida é moldada por todas essas influências pré-históricas. Aí, por exemplo, o que mais que a gente pode ter de exemplo? Mulher, o que as pessoas chamam de intuição. A gente tem que pensar que não existia dialeto da forma como a gente conhece hoje. Então, por exemplo, o homem, ele estava na mata, na floresta, caçando, ele não tinha muito contato com outros seres humanos. Já a mulher, ela precisava ficar o tempo inteiro olhando as expressões faciais do bebê, porque também não tinha muito o que ela fazer, ela ficava o tempo inteiro ali cuidando daquela criança. Ela estava o tempo inteiro fazendo análises da expressão facial do bebê para entender o que estava acontecendo. O que acontece que instintivamente ou inconscientemente a mulher tem uma intuição. As pessoas falam, que intuição é uma coisa mística. Gente, não é uma coisa mística. A mulher tem uma preparação dentro do cérebro mais diferenciada. Para quê? Para fazer análises de expressão facial. Então, a mãe, quando pega o bebê vai... A mãe já sabe o que está acontecendo. Então, a gente tem dentro do nosso DNA algo pré-histórico do quê? De análise de microexpressões faciais. Então, a mulher tem uma tendência muito maior de ter uma intuição que não tem nada a ver com misticismo, mas com uma habilidade hereditária primitiva que a gente tem de ter reconhecimentos mais faciais mais refinados, mais requintados. Então, até quando o Caio brinca, escute sua mulher, sabe? A mulher, quando ela encana com alguma coisa, quando ela encana com alguém, ela tem razão. Não é porque, meu Deus, ela tem uma intuição mística. Não, é uma habilidade que a gente tem que foi desenvolvida ao longo de milhares de anos,
que a gente tem uma sensibilidade maior a esse reconhecimento. E é isso que ajuda a gente, mulheres, dentro da nossa maternidade. Então, assim, como vocês viram, eu não sei nem quanto tempo eu tô falando nesse podcast, mas tranquilamente eu poderia falar desse assunto por diversas horas com vocês. Tem vários exemplos da forma como o nosso cérebro funciona de uma forma diferente. É uma coisa muito legal que a gente reparou. A gente foi pro Class Club agora em Gramado, que o Class, ele é o irmão da Empush, né? Uma mentoria que também faz parte da Mentor League Society, uma mentoria que é liderada pelo Caio, pelo Flávio, pelo Joel. Enfim, tava lá e foi muito legal. E a gente, quando acabou, a gente tava colhendo alguns feedbacks. A gente fez pela primeira vez numa cidade que não foi São Paulo. E a galera amou, sabe? Você sai da sua zona de conforto, você sai da tua casa, você viaja. E a gente perguntou pra casais o que eles acharam de ser fora de São Paulo. Os homens assim. Foi muito bom, mas não precisam ser todas. Se são 3 encontros no ano, faz 1 no ano assim e 2. Acho que pode ser em São Paulo. As mulheres, não, eu já faria um pouco mais. Porque as mulheres, elas são mais orientadas para quê? Para qualidade de vida. As mulheres, elas estão sempre mais preocupadas no propósito. As mulheres se preocupam mais, sabe, assim, no descanso. A mulher tem isso. Já o homem, ele tá preocupado com quantidade. Então, o homem, quando está trabalhando, ele está preocupado com a quantidade do sucesso dele. É algo quantitativo. É o dinheiro no bolso, é o tamanho do sucesso. A mulher está preocupada com a qualidade do sucesso. Então, a mulher está muito mais preocupada sobre poder ter qualidade de vida e o homem está preocupado com a quantidade que aquilo representa. Então, é sempre um contraponto, assim. Então, quando você começa a observar, você começa a entender que não existe certo e errado. Existem funcionamentos. E quando você começa a entender que existe um padrão de funcionamento, cara, você para de ter brigas, porque você entende que ele é assim, porque é um histórico do funcionamento do cérebro, e a mulher é do outro jeito. Coisas que a comunicação, a partir do momento que vocês entenderem, a gente falou bastante sobre comunicação no episódio anterior, mas quando vocês entendem que homens e mulheres se comunicam de uma forma completamente diferente, você vai parar de brigar. Por exemplo, eu vou dar um último exemplo pra gente encerrar. Você tá em casa, mulher, aí você fala pro marido assim, quando você puder, você tira o lixo? O homem tá bom. Aí ele senta no sofá, ele vai fazer nada. Aí você vai ficar pé da vida, vai lá, vai arrancar o lixo, vai ficar bicuda, vai brigar com ele, vai estragar a noite. E ele vai falar assim, mas você não pediu pra eu tirar o lixo quando eu pudesse? Agora eu não tô podendo. Se você quer que o seu marido tire o lixo agora, você precisa dar um comando claro. Você pode tirar o lixo agora, ou não é nem você pode, eu preciso que você tire o lixo agora. Talvez fique um pouco até com mais, parecendo que você tá sendo um pouco mais incisivo, mas precisa. Que é o mesmo exemplo da cafeteria. O homem, ele não entende nas entrelinhas, ele precisa de uma mensagem muito mais direta e clara, objetiva. Eu preciso agora que você tire o lixo. Então, quando a gente entende essas nuances de funcionamento, a comunicação fica muito mais clara. Até isso vai influenciar no seu trabalho, se você trabalha com homem, se você trabalha com mulher. Como cada um funciona. Então, cara, quando o teu marido não acha o que tá escancarado na cara dele, não é por mal. Ou quando ele não entende uma mensagem subliminar, não é por mal. Ou quando ele não entende algo que você captou, ele não captou, não é por mal. É por funcionamento. E aí isso vai te ajudar a separar o que de fato é o funcionamento do cérebro ou o que de fato às vezes é uma maldade da pessoa. Então eu espero que talvez vocês encontrem esse livro. É um livro muito bom, vou repetir, Porque Homens Fazem Sexo e Mulheres Fazem Amor. É um livrinho super gostoso de ler, mas que eu tenho certeza que vai ajudar muito nos seus relacionamentos. Espero que esse podcast tenha sido produtivo e eu espero vocês na próxima quinta-feira, que eu vou abrir meu coração do que foi o campeonato de taekwondo. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Te vejo quinta-feira.